Olá, bem-vindos! Chegamos ao episódio 3 do módulo O que faria se tivesse tempo. Saber priorizar. É uma pessoa que funciona melhor de manhã ou de tarde? Por acaso sabe qual é o seu cronotipo? Isto é uma introdução desafiante, não é? Ouça este episódio. Olá, Alexandra! Olá, Marta! Começamos então por falar em estratégias de gestão de energia. O que é que precisamos de fazer para ter uma boa gestão de energia? Olha, olá Marta, falaste na tua introdução sobre conhecermos o nosso cronotipo, não é? Que no fundo acaba por ser o nosso padrão de atividade circadiana, o que traduzindo é um pouco conhecermos a nossa propensão natural para experimentar vários picos de energia ou cansaço ao longo do dia, ou seja, conhecer esse padrão. E acima de tudo, isso implica que numa primeira fase, e para começarmos hoje vamos falar de estratégias de gestão de energia e de tempo, e ambas começam com uma coisa muito simples, que é eu observar efetivamente como é que eu gasto, neste caso, a minha energia, ou como é que a minha energia muda ao longo de um dia de trabalho, tipicamente, mas como é que muda ao longo de um dia. E isto do cronotipo tem conhecimento que para muitos de nós, às vezes nós não lhes damos este nome, mas que já sabemos. Por exemplo, a maioria das pessoas, de todos nós, ou cerca de 80% das pessoas, caem no padrão deste cronotipo intermédio, ou seja, somos pessoas cuja produção de melatonina surge entre as 11 da noite e as 7 da manhã, portanto, esta deverá ser a altura onde devemos ajustar o nosso sono. Sabemos que, por exemplo, que as nossas funções cognitivas que têm maior foco durante o período da manhã, ou seja, deveremos também utilizar essa energia para tudo o que tem a ver com criar e algo que exija maior intelecto. E, acima de tudo, o que é importante é dessa observação destes picos de energia, eu poder depois ajustar as minhas atividades neste sentido, ou seja, eu vou remeter aquelas atividades mais difíceis para os meus picos de energia, não é? Onde eu estou assim mais focado, e se calhar as outras para aqueles períodos em que eu estou com menos energia, mais distraído ou mais cansado de alguma forma, não é? Ok. Falas então em observar e registar, mas eu registro exatamente o quê? O que é que eu registro? Olha, pensar que, para ser mais fácil para as pessoas que nos estão a ver neste momento, é mais fácil dividirmos o tipo de energia em vários tipos de energia. Portanto, a energia física, e esta é a maioria das pessoas, quando falam em gerir energia, também fica por aqui, que é, vou ajustar a minha higiene do sono, faz sentido, vou ajustar os horários das refeições, é muito importante, por exemplo, que as pessoas façam refeições no mesmo horário, vou beber café só até às 5 da tarde, são tudo coisas que nós já vamos ouvindo e que efetivamente fazem sentido porque estão a ajustar o nosso ritmo, o nosso padrão e ritmo circadiano. E eu posso registar isso ao longo do dia, ao longo de uma semana, por exemplo, e ir observando, da mesma maneira que posso registar ao nível da minha energia emocional. E a minha energia emocional tem a ver, acima de tudo, com como é que eu me sinto ao longo do dia de trabalho e, acima de tudo, o impacto que isso tem na minha produtividade a cada momento. Se, por exemplo, no meu contexto de dia de trabalho, eu sei que, por exemplo, vou dar uma ideia, uma reunião semanal, imaginem que eu tenho uma reunião semanal com a minha equipa, a minha equipa, e se isso é algo que me traz ansiedade ou algo parecido, e eu rapidamente posso observar que impacto é que isso tem depois também na forma como eu lido. Então, em primeiro lugar, tomar como consciência como é que as minhas emoções impactam a minha atividade. E, tipicamente, as emoções chamadas mais positivas, ou seja, aquelas que nos predispõem bem, têm um impacto positivo na nossa energia. E, pelo contrário, quando nós sentimos mais emoções negativas, como frustração, tristeza, raiva, dor, o que quer que seja, também nos dificulta, nos tira a energia para algumas atividades. Portanto, fazer esse registro, ter essa consciência é fundamental. Falaste que havia vários tipos de energia. Sim. Há mais algum? Existe ainda a dimensão da nossa energia mental, e aí envolve tudo o que nos traz clareza, foco, presença. Ok? Então, perceber efetivamente ao longo do meu dia onde é que eu me sinto mais focado ou menos focado, onde é que eu tenho mais tendência para me deixar distrair, sendo que estas distrações são as que estão, acima de tudo, mais linkadas com esta perda de energia. A quantidade de vezes que vamos, por exemplo, ao telemóvel durante o dia, acho que é um tema mais ou menos comum para todos nós.
E acima de tudo também existe ainda outro tipo de energia que normalmente nós não temos tanta consciência dessa, mas que acho que cada vez mais vamos tendo, que é esta minha energia espiritual, ou seja, de que forma é que as minhas atividades e tarefas no dia-a-dia estão linkadas com algum tipo de significado, de propósito, de algo que para mim também vamos nos falar faz, exatamente, vamos falar do propósito, mas acima de tudo, porquê? Porque as atividades que estão alinhadas com isso trazem também mais emoções positivas, então eu vou tentar perceber, ok, o que é que das minhas atividades no meu dia-a-dia estão mais linkadas com esta sensação de propósito, de querer fazer, de aprender, do que quer que seja importante para essa pessoa, não é? Faz sentido e percebo como é que nós observamos efetivamente a nossa energia, mas ok, eu observei e percebi esta divisão e sei o que é que se passa e o que é que eu faço depois, não é? Okay. O que é que tu recomendas? Que boas práticas é que tu recomendas? Olha, acima de tudo vou responder o que acho que faz sentido, que é cada pessoa sabe o que é importante para si. Ainda assim, existe uma série de boas práticas comuns que podemos falar. E queria só fazer aqui uma pequena nota, porque da minha experiência e quando trabalho com pessoas neste sentido, este primeiro passo de observação é muitas vezes tido como aborrecido, eu quero passar logo à ação, mas a verdade é que assim, se eu não observar, eu não sei de onde é que eu estou a partir, então dificilmente eu vou desenhar ações que sejam realmente impactantes, portanto não saltem este passo, porque é efetivamente importante, é escrever, registar, algo muito simples. Journaling hoje em dia quase que está numa das ferramentas para autoconhecimento e isto é uma delas, mas diria então que em termos de bons hábitos e boas práticas, a nível de energia física já falámos, portanto higiene do sono, parte das nossas rotinas de alimentação, de não utilizar ecrãs uma hora e meia antes de dormir, tudo que... Não podemos ter televisão no quarto? Podemos desligá-la uma hora e meia antes de dormir. A ideia é não nos expormos realmente a essa luz, a esse tipo de luz. Depois, a nível da nossa energia emocional, boas práticas. Eu, efetivamente, há duas coisas. Eu, se tenho emoções positivas, que são aquelas que me predispõem bem, como alegria, gratidão, inspiração, eu posso aprender a cultivar mais disso no meu dia-a-dia, ou seja, eu sei que coisas me trazem isso, então eu posso introduzir mais tarefas e coisas no meu dia-a-dia que me elevem essa energia. E, acima de tudo, e não menos importante, aprender a lidar e a integrar as emoções negativas, que são aquelas que nos fazem sentir, não que são as más, mas efetivamente que nos fazem sentir pior e menos energia, ok? Aprender, entender que elas são importantes, que existem e acima de tudo aprender a lidar com elas. Se falarmos da energia mental, boas práticas para ganhar o foco e clareza, meditação, journaling significa escrita livre, eu posso escrever todos os dias. A minha primeira prática de journaling pode ser esta observação da energia. Escrever livremente ajuda-nos a ganhar consciência e a fazer quase como observadores da nossa experiência. E por fim, e já falámos nisto no outro episódio, quando falamos desta energia espiritual, é no fundo eu de alguma forma ir ganhando o hábito de refletir sobre o propósito, sobre o impacto. Nós tivemos um episódio em que falámos sobre o equilíbrio, não é? O que é que representa o equilíbrio? O que é importante para mim? Então, trazer todas estas dimensões de significado para também construirmos a nossa própria definição do que é que nos traz esta elevação mais a nível pessoal e espiritual, se é que posso dizer desta maneira. Portanto, cada indivíduo é único, ok? Mas estas boas práticas acho que se podem aplicar a toda a gente. E é quase, estas boas práticas aplicam-se a toda a gente, na verdade. Mas pronto, então estas boas práticas servem para nós termos a energia em alta todo o dia. Para gerirmos bem a nossa energia, sim. Ok, peço desculpa. Então, gerir bem a energia, estarmos com a energia, otimizarmos a nossa energia, sim, certo? Mas nós também queremos otimizar o nosso tempo. Não é? Sim, e sabemos... Temos algumas estratégias. Sabemos que tens aí uma ferramenta de gestão de tempo, porque agora estamos com a energia certa, mas como é que nós temos o tempo certo? Ok. A gestão de tempo é o que provavelmente é o mais familiar para todas as pessoas, que é onde nós rapidamente saltamos para esta gestão de tempo, gostamos de colocar uma hora aqui e tirar outra hora ali. Acima de tudo é importante e queria partilhar com as pessoas que nos estão a ver que esta ferramenta é adaptada de uma já conhecida que é a matriz de gestão de tempo, adaptada no meu caso aqui do Stephen Covey, mas nem sei, acho que nem foi ele a primeira pessoa a abordar esta ferramenta, mas acima de tudo é à luz disso que vou explicar esta ferramenta. Ou seja, primeiro passo, eu preciso também de fazer um registro diário. Aqui é mais fácil
fácil do que na energia, que é onde é que eu gasto o meu tempo, como é que eu gasto o meu tempo, com que tarefas, quanto tempo é que eu demoro a fazer isto e aquilo, ok? Essa primeira observação. E disso vai-me sair aqui uma lista de atividades que eu faço, não é? Tipo, levar a criança à escola, tomar um pequeno almoço, conduzir para o trabalho, no meu trabalho abrir e-mails, no meu trabalho o que quer que seja. Portanto, uma listinha mesmo disso tudo. E depois, olhar para essa lista e criar uma definição muito importante entre quais é que são as atividades urgentes e quais é que são as atividades importantes, acima de tudo. Ok, neste momento temos uma lista com atividades urgentes e importantes. Como é que eu passo então à gestão de tempo, propriamente dita? Quando fazes essa definição, e acho que aqui acho que pode ser importante porque pode não ser tão claro para todas as pessoas, que é o que é isto do urgente e do importante, porque muitas vezes nós sofremos desta coisa crónica de achar que é tudo urgente, não é? No nosso dia-a-dia. Mas, efetivamente, as tarefas que são urgentes são aquelas que normalmente têm duas origens, ou são, efetivamente, aquelas tarefas que são crises, urgências no trabalho, algo de saúde que é incontornável, deadlines, e isso sim é algo que eu posso considerar como urgente. Ou, muitas vezes, quem nunca, portanto acho que nos podemos aqui observar neste sentido, que é tarefas que não são de todo muito importantes, mas que devido ao tempo muito que nós... urgentes, querias dizer. Não são muito urgentes. Nem muito urgentes, nem muito importantes, são as duas coisas. E que nós vamos protelando ao longo do tempo de tal forma que, de tanto se arrastarem, tornaram-se urgentes hoje e não são de todo importantes, ok? Portanto, elas moram também aqui neste lugar. E aquelas que são importantes, acima de tudo, são aquelas que têm um impacto mais visível no longo prazo, no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida, nos nossos objetivos, acima de tudo. Posso até dizer que esta gestão da energia é algo que muito provavelmente nós podemos incluir nestas atividades importantes, porque nós vemos o seu impacto mais a longo prazo do que no imediato. Ok? Pronto. Então nós temos esta definição e vamos dividir isto em grupinhos diferentes. Temos numa primeira lista as atividades que são urgentes e importantes, e essas em termos de gestão é fazer, eu tenho que fazer agora, e nessas urgentes e importantes cabem efetivamente, como eu estava a dizer, os deadlines, as reuniões de última hora, tudo o que está efetivamente que tem que ser feito agora, com urgência. E se nós pensarmos bem, então aqui não estão todas as atividades que achávamos que estavam. Nós estamos muito habituados a dizer que estamos todos muito, muito ocupados e pomos ali nessa listinha muitas coisas que não fazem parte de lá. Estas são as que fazem parte de lá. E aí temos que fazer. Depois, numa segunda listinha, um segundo quadrante, nós vamos colocar aquelas que são importantes e que não são urgentes. Ou seja, são aquelas que eu posso planear, que eu posso como estabelecer objetivos, como o que é que eu quero aprender, o que é que eu quero fazer, o que é que eu quero desenvolver. Começar a ir ao ginásio. Por exemplo, porque não? Começar a ir ao ginásio é importante, mas não é urgente. Exatamente. Estou há anos para começar a ir ao ginásio. Planear. Porquê? Porque o reflexo, e isso é um bom exemplo, porque o benefício dessa atividade tu não vais notar só no momento presente, mas vai ter um impacto a longo prazo na tua vida, ok? Então, eu diria até que este é o lugar ideal onde nós deveríamos concentrar a nossa gestão de tempo. Se eu conseguir, quanto mais coisas eu conseguir agir de forma proativa e não reativa, ou seja, que eu possa planear, que eu possa perceber, olha, estou a fazer isto com este objetivo, eu coloco-me num quadrante, num lugar de maior foco e de produtividade, ou seja, estou a antecipar no sentido de o que é que eu vou fazer. E isto seria, efetivamente, as duas primeiras listinhas, os dois primeiros quadrantes que queria partilhar. Mas depois há outros dois quadrantes que parecem assim os mais pobres, pelo que imagino que sobre, mas também onde devemos perder muito tempo, não é? Há uma terceira listinha, quadrante, que são das atividades que são urgentes e que não são de todo importantes. E aqui, tipicamente, uma coisa que nós devemos fazer é tentar delegar o máximo possível. E digo isto, por exemplo, quando nós falamos de quantas vezes nós queremos tomar conta de uma série de coisas que podem ser outras pessoas a fazer, aqueles relatórios, aqueles pareceres, aquelas 1000 vezes que vamos ver o e-mail durante o dia, que no fundo aqui também moram algumas distrações, diria eu aqui. Então, este é um quadrante muito pouco, um tipo de atividades muito pouco produtiva, então eu devo olhar para elas e perceber o que é que eu aqui posso delegar,
ou até como é que eu posso organizar de outra forma, não é? Como é que eu posso, por exemplo, em vez de ver o e-mail 10 vezes por dia, criar aqui uma regra e ver o e-mail 2 vezes por dia, uma de manhã e outra ao fim do dia, ok? E aqui dispersar-me mesmo, porque estamos sempre aqui na mira de gerir o tempo com vista ao foco e à produtividade. E há o último quadrante, que eu acho que eu nem preciso muito falar sobre isso, que são as tarefas que não são urgentes, nem são importantes, portanto, elas nem sequer deviam existir, e por isso a forma de gerir era eliminá-las totalmente. E acima de tudo, são todas aquelas atividades que nós fazemos de uma forma automática e que trazem zero impacto ao nosso dia-a-dia. Por exemplo, aquele scroll que fazemos nos telemóveis, aquele zapping infinito que fazemos, em que às vezes não estamos a ver nada, mas estamos ali. Eu gosto muito de desafiar as pessoas a pensar, porque acho que todos os telemóveis podem ter esta aplicação que é um bocado chocante até nos dias que correm, que é chegar ao fim do dia e ver quantas horas é que eu fui ao telemóvel. O Instagram faz isso, não é? Diz-nos quantas horas tivemos no Instagram. Todas as atividades, todas têm. E nós, por muito que dizemos, não, tive muito tempo no telemóvel, mas também estive a mandar e-mails. E depois, de repente, chegamos ao fim do dia e vimos que tivemos 4 horas. E não tivemos 4 horas a enviar e-mails. Então, o que é que eu faço com esse pedaço de tempo que efetivamente foi estragado, ou que muito dele não foi utilizado nesse sentido. Então, nós devemos tentar diminuir ao máximo este tipo de atividades para ganharmos mais espaço e mais tempo em atividades como planeamento, como outras que nos fazem realmente bem e que têm um impacto maior a longo prazo. E eu diria que esta é a melhor forma, ou seja, nós vamos efetivamente dividir e categorizar e agir em função disso, não é? Portanto, 4 categorias, não é? Podes só dizer qual é a ação de cada um? Então, na primeira de todas, em que é o urgente e importante, nós devemos fazer de imediato. Nós devemos, no que é não urgente, mas é importante, nós devemos planear, criar espaço na nossa agenda, planear o mais possível. Se é importante para mim, eu, a longo prazo, ir ao ginásio, como estava a dizer, entrar neste hábito, eu tenho que planear esta minha ação, ok? Para que ela se possa concretizar. Porque eu não vou acordar um dia de manhã e de repente acordei no meio do ginásio, não é? Tenho que planear para acontecer. Depois existe este terceiro que tem a ver com urgente, mas não importante, e este nós devemos delegar. E o último quadrante, que é eliminar de todo, que é o que não é urgente e não é importante. Quem tiver mais curiosidade sobre esta ferramenta pode ver que é a matriz da gestão de tempo, que é uma das mais, eu diria até intuitivas, não parece assim, mas quando começarem a escrever podem ver nesse sentido, para tentarmos quase, como se costuma dizer, separar o trigo do joio e ganhar perspectiva nas atividades que fazemos no dia-a-dia, não é? Ok. Isso eu percebi a parte das tarefas, inclusivamente também já conhecia de alguma forma essa matriz e percebo também a questão da energia, mas ainda assim eu continuo a precisar de uma task list. Não sei, se calhar é aquele êxtase de marcar check, sei lá, não sei. Sim. Como é que eu posso realizar, então, uma boa task list? E, portanto, tenho esses 4 quadrantes, não é? E sei onde é que estão as coisas, mas como é que eu retiro a informação desses 4 quadrantes e faço uma boa task list? Olha, fazer uma task list não tem mal nenhum, porque efetivamente quando nós gerimos tempo e energia, no fim disto tudo, há um conjunto de atividades que vamos efetivamente fazer. Como é que as vamos fazer e quando é que as vamos fazer? Podemos realmente colocar na nossa to-do list. E acima de tudo, e assim de uma forma, tentando fazer mais ou menos breve, acima de tudo eu devo efetivamente enumerar as atividades, ou seja, que atividades é que eu tenho que fazer neste período de tempo, ok? Identificar as que são, acima de tudo, as que dependem de mim, porque essas eu vou querer fazer de imediato, ok? Estão no meu controle. Há outras que intervêm em outras pessoas, então vou só identificar, isto depende de mim, isto não depende de mim, só para também poder fazer aqui, criar uma ordem pela qual eu vou fazer. Podemos também, para facilitar e para organizar o nosso espaço mental dentro dessas tarefas, todas essas atividades, o que é que faz parte do trabalho, ok? Que é para eu ligar no mindset do trabalho, o que é que faz parte da família, o que é que faz parte da saúde, só para eu poder, de alguma forma, direcionar no meu dia. E para quem quiser, se for mais perfeccionista, podemos ficar por aqui, mas quem for mais perfeccionista e quiser ganhar este músculo de alinhar e de criar mais espaço nesta coisa de maior intenção, propósito e planear, nós podemos realmente para cada atividade que temos colocar algumas perguntas, ok? Obviamente não é fácil de fazer isto todos os dias, estou só a dizer que isto é o next level, ok? E então perguntar o que é que eu quero obter desta tarefa, qual é que é o resultado, ou seja, tipo o outcome da tarefa, porque é que eu o quero fazer? E é muito interessante porque às vezes nós não nos colocamos esta questão, e às vezes queremos fazer só porque sim.
A tal coisa da tarefa só para estar lá, só para estar lá um check. Não sei se isto acontece, mas eu às vezes tenho uma lista e faço uma coisa e percebi que não estava na minha lista e escrevo para depois riscar a seguir. Então isto é só um pouco estranho, não é? Acaba por acontecer. E acima de tudo, que passo é que eu posso fazer para lá chegar? Porque isso ajuda-me já mais ou menos a colocar em prática. E acima de tudo, prioritizar com base nesta qualidade de informação, mais do que, mais ou menos, como eu costumo dizer, desculpem a expressão, o olhómetro. Não, eu estou a planear com base no que é que eu posso controlar, com base nos setores e nas áreas da vida em que eu me movo e com base na importância que elas têm para mim. Diria que isto é tipo o principal. E ainda bem que falaste desta parte da energia, da gestão de energia e da gestão de tempo, porque de facto, se fosse só a parte da gestão de tempo, éramos robôs, não é? Estávamos simplesmente a fazer coisas importantes, urgentes e etc. Portanto, ainda bem que podemos fazer também aquilo que nos alimenta. E integrar as duas coisas, ou seja, podemos perceber, não é? Efetivamente que, mesmo no que eu defino aqui, esse exemplo que estávamos a dar, ok, eu tenho uma to-do list, eu posso efetivamente alocar estas atividades conforme a minha energia, eu posso alocá-las ao longo do dia, conforme... Então, integrar estes dois conceitos faz uma gestão mais integrada e mais humana, sabes? Mais real. Não estar a puxar por tarefas urgentes e importantes numa altura em que o meu nível de energia está muito baixo. Deixa-me pôr em prática, logo te digo se funciona, eu gostava muito. Mas será que estas ferramentas também funcionam na colaboração? Podemos descobrir, eu acho. Eu acho que não devemos perder o próximo episódio com uma pessoa muito especial, José Bancaleiro. Não perca, sobre colaboração.